Olá, pessoal, estamos aqui hoje, mesa nova. Nossa, na nossa mesona. Hoje eu tô me achando, viu, na nossa amiga? super mesa. Exato. E a gente tá hoje rodeada de juventude. Ai, hoje eu tô muito feliz, porque eu adoro conversar Também. com os jovens. E vocês todos sejam muito bem-vindos, né? Vamos começar pelo começo. Exato. Né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso JC, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no JC Rio Claro, YouTube e Facebook. E você fica também sabendo tudo o que acontece em Rio Claro, na região, no estado, no país, no mundo e nas galáxias. Lógico. Tá? Pelo JC Rio Claro, lá no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify que vai me patrocinar. As meninas ainda não sabem, mas o Spotify vai começar a patrocinar a Mônica, porque a Mônica é a garota Spotify aqui de Rio Claro. Não sei quanto, tá, menino? Mas todo mas vai. falo. A gente coloca, joga pro universo, né? Exatamente. Que vai dar certo. E é isso aí. Como a gente já disse, também você segue a gente no Aline Maga Seron, Mônica Buteri. É tanta energia hoje que a gente tá até meio... A gente já veio meio agitada. A gente hoje, tá agitada. Mas é muito legal ter essa meninada Agora vou dar o meu recado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E hoje eu tô muito feliz, porque a gente mudou um pouquinho o foco, né, amiga? Você acha que somar a mesa inteira dá metade? Quase que a gente... metade da nossa idade. Se somar as 4 aqui, não dá nós duas. Acho que dá uma. Não, dá mais que uma, pelo amor de Deus. Só se você tiver com os seus 80, quase mas você tá com 70 bem, né? já, né? Mas não parece, mas tá tudo bem. E hoje a gente traz umas meninas que vêm aqui falar sobre... detalhe, que a gente não... eu não sabia, fui procurar, porque agora eu tô com um calendário eu comecei um calendário a ver, muito maluco, que no dia 11, que é o dia que o programa tá aí no ar, que é hoje, 11 de fevereiro, não tô inventando. Tá? É o Dia Internacional das Mulheres. Não estou inventando essa parte também. Das mulheres empreendedoras? Mulheres e meninas na ciência. Olha, caramba! Coincidência? Não existe coincidência. Isso é algum sinal. Né? E a gente está trazendo aqui para matar a curiosidade de vocês, Luísa Kay Frandi, filha do meu amigo de adolescência, Márcio. Como é que chama sua mãe? Lica. E da Lica, Sofia Martins, ali, Sofia, Lívia Maria Pistarini e Alice Gobo. Sejam bem-vindas, meninas, lindas. Meninas, eu fico muito feliz, assim, de trazer essas meninas com esse perfil, né? Hoje a gente vê esse negócio de rede social, TikTok, dancinha. E meninas empreendedoras. Isso. Eu tenho uma admiração por empreendedor. Por quê? Porque eles querem resolver um problema futuro na sociedade. Exato. Né? Tem um pepino aqui, vamos achar uma solução? Eu não sou empreendedora, eu sou mais de botar a mão na massa, mas eu admiro muito que quem está com essa mentalidade. Então eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Muito legal. Vamos falar quem são elas, então. Elas são 4 jovens pesquisadoras lá do Colégio Kelly, que apresentaram 2 projetos na Expo Science International em Abu Dhabi. Ai, que chique. Ali, ó. Bem próximo, pertinho ali, sabe? Né? Elas fizeram 2 projetos com temas do universo feminino, muito bacana, né? Com curiosidade, com coragem, com vontade de aprender, de desbravar novas fontes, né? Novas frentes aí, o que é muito bacana. E elas vêm contar pra gente desses projetos aí que elas criaram, que elas foram lá para Abu Dhabi para apresentar. Vocês foram para o Ceará também, alguma coisa assim, né? Vocês vão contar disso pra gente e vão contar que projetos são esses que vocês criaram, tá? Então sejam bem-vindas e conta pra gente. Vou começar por aqui, então, pela Luísa. Quem são vocês? Por que vocês foram para Abu Dhabi? Por que vocês foram selecionadas? E como por que foi vocês isso? escolheram entrar nisso? Então, vou começar com essa pergunta primeiro, porque eu acho que é a mais importante, assim. A gente decidiu entrar nesse processo porque a gente via que a saúde da mulher é uma coisa que não é muito tratada atualmente, principalmente por questões de tabu. E a questão que a gente fala que seria da menstruação, de ciclo menstrual, é uma coisa que até as meninas se sentem constrangidas de falar. Então, a gente queria retratar algo que é importante pra gente na nossa realidade e que também pudesse ajudar outras meninas mais novas. Que legal. O projeto de vocês é qual? É o da goma? Da goma. É uma goma para alívio das cólicas. Isso. Que, pelo amor de Deus, só quem tem cólica sabe o que é ter cólica. Olha... Homens, vocês não têm noção de que é ter cólica, porque se vocês tivessem um dia da cólica menstrual feminina, vocês iam morrer. Não, iam vocês morrer. Vocês não iam suportar. Ia parar de reclamar.
Ah, não, eles iam reclamar o tempo inteiro. Não, eles iam parar de reclamar das mulheres. Ah, com certeza. Porque a gente já a mulher sofre tem todo TPM, mês. a mulher tem isso, a mulher tem aquilo. quer, Mulher tem aquela mesmo, falazada. e dói. E é verdade. Dói, né? Dói. E tem esse tabu mesmo de falar, ai, tô menstruada, Sim. né? De falar com vergonhinha e É, tal. uma vergonha. E é bacana vocês terem ido pra esse lado aí, das gomas para alívio das cólicas. Uhum. E conta pra gente, o que é isso daí? Vocês estão, Isso. todas vocês estão no terceiro ano. Isso. Sim, aham. Todas agora vão Mas pro... o projeto começou, eu estava no 9º ainda. Ah, é? Ah, Que legal. Como então é que já foi? tem A uns gente tá, tipo, há anos. 3 anos trabalhando, foi um processo, assim, de bastante construção de conhecimento e também de embasamento científico. Então, são partes que a gente vem carregando há muito tempo. Então, partes de pesquisa, tanto construção da pesquisa quanto a nossa construção como meio que tipo, cientistas mesmo, né, desse mundo feminino. A gente começou com algo em conjunto, então eram nós quatro. E mais 2 meninas também, que fazem parte, né, do nosso grupo. Então, das meninas, tem mais uma aqui também, tem mais uma amiga nossa. E a gente trabalhava nós 6 num projeto só sobre o alívio das cólicas menstruais. Então, métodos naturais para alívio das cólicas. Então, como a gente queria se inscrever para as feiras de ciências, né, a gente foi para esse rumo, a gente conversou com nossos orientadores, nossos professores. Eles falaram assim, se vocês querem seguir esse rumo, vocês precisam separar o projeto em 2, porque geralmente as feiras, elas aceitam no Até máximo 3 Tá. participantes. Então, a gente decidiu separar. A gente ficou com a parte, né, mais acadêmica, mais educacional, nosso projeto, né, que é da carteirinha menstrual, carteirinha. e das meninas com a parte mais, né, da médica, da parte do sintoma, da parte da medicação, só que de uma forma natural, né? Que legal. É natural. É natural. Totalmente natural. Porque uma coisa que a gente viu que muitas mulheres usam os medicamentos de forma excessiva, porque quando elas sofrem de dores menstruais, elas optam por esses medicamentos por ser mais fácil Mais e também rápido, ser mais né? rápido. Mas são muito prejudiciais à saúde a longo prazo. sim. E tem um estudo que está falando que a partir de agora as crianças estão começando a menstruar muito rápido, a partir dos 12 anos de idade. E as bulas recomendam a partir dos 14 anos. Tá. Então a gente resolveu fazer um método mais natural para não prejudicar a saúde da mulher. Meu, Muito amei. legal. Ai, já adorei. Ai, que pena que minha Tem. menstruação já tá indo embora. Tem, já não mais quase nada. Não, eu sei que já- vou ter que eu já comer passei as essa gominhas fase. de nada, assim, de gula Vou mesmo. levar para as minhas filhas. É. E Pras como é que é? meninas. Conta pra gente da gominha. Como Tá é que é bom. a gominha? É assim, a gominha a gente fez uma pesquisa bem extensa, a gente entrou em contato com uma nutricionista especializada na saúde da mulher e também a gente pesquisou vários artigos científicos, não só brasileiros, mas também italianos, chineses, que tem mais essa parte da erva medicinal. E a gente decidiu alguns ingredientes que a gente teria acesso no Brasil, né? Então tem camomila, por exemplo. E a gente queria um sabor de morango, porque ele é um sabor bem acessível, principalmente para as meninas mais novas, que é o nosso público-alvo, né? E a gente decidiu fazer isso. Tem também algumas vitaminas dentro da goma. E basicamente ela é uma gominha vermelhinha, bonitinha assim. E ela é para ser uma coisa atrativa para as pessoas tomarem. E que não chame tanta atenção igual um medicamento normal. Porque além de ser fácil de engolir, porque os medicamentos normais, normalmente para cólica, por exemplo, eu tomo Buscopan. E eu tenho que tomar água, tenho que tomar água junto, tenho que engolir. Tem gente que tem muita dificuldade nesse processo. Então a gente queria uma coisa mais fácil para as crianças, para os adultos também. E que fosse acessível para todo mundo. Que legal. E vai dissolvendo na boca. Você vai pôr vai uma mastigando. uma balinha. É uma balinha, Que né? legal. Que E outra bacana. coisa, a gente não queria que fosse parecesse um fardo pra criança, porque é um negócio que ela vai a vida inteira, filha. Então, tipo, nossa, que saco, vou ter que tomar isso. Não, algo mais atrativo, assim, como a Luísa mesmo falou, pra não ser esse fardo. Que legal. Muito bacana. E o resultado? O que vocês viram da gominha? Qual que foi o resultado, assim, que vocês tiveram? Então, a gente estava na fase da análise físico-química, até quando a gente levou o projeto para a Feira de Ciências lá em Abu Dhabi. Então, a gente ainda não tem a aprovação do Comitê de Ética para fazer testes em pessoas, assim, que a gente contrata, essas coisas mais burocráticas. A gente testou em nós mesmas, em algumas amigas, e deu certo. Só que não tem como saber se é um efeito só placebo, se a gente só pensa se funciona, mas não funciona realmente, ou se é o efeito real da goma. Que É o que seria o legal. nosso próximo passo agora, esse teste em pessoas mesmo. Vocês vão fazer? Muito legal. Vamos. Pretendemos. Que legal. E aí tem alta concentração dessas substâncias que vocês Isso. colocaram naturais. Vocês colocaram numa concentração mais alta. Não uma concentração mais alta, porque tem a quantidade diária indicável. Então, a gente tem tem até uma isso também. tabela bem complicada, assim, questão de tabelas. E a gente teve que pesquisar a quantidade diária que pode ingerir, por causa das questões da vitamina também, para não dar hipervitaminose. Que legal. E vocês, Muito bom. meninas? Lívia e Alice. E essa cartelinha aí, a carteirinha menstrual.
Como é? Conta pra gente, pra todo mundo ficar sabendo como é que é. Bom, Porque a maioria das pessoas fala, tabelinha, mas não tem nada a ver. Nada a ver. a carteirinha, eu acho que ela surgiu muito isso, como a Luísa falou, de a gente tá nessa fase de conhecendo o nosso corpo em 2023, quando eu estava no nono ano. Basicamente, foi os primeiros anos, assim, da nossa menstruação e conhecendo. E pesquisando, a gente percebeu que a gente não sabia nada do nosso corpo. Nada. E até hoje, toda vez que a gente faz pesquisa, a gente descobre coisa nova. O básico do básico, todo mundo sabe, que a gente geralmente tá acostumado. Meninas que, assim, têm uma boa condição, que sabe o tradicional, assim. Mas realmente, o que a gente pesquisou e chegou no nível que, tipo, nossa, é muito, mas muito mais além informação. disso, a gente fica até assim, né? Não É sabemos muito bom nada. estudar, né? Ah, é ótimo. E a gente pensou, né? Quando a gente descobriu isso, a gente pensou, se a gente, que somos meninas que vivemos numa bolha, a gente tem condições incríveis, a gente tem acesso à internet, praticamente no nosso celular, assim, a qualquer hora que a gente quiser, não sabe essas coisas básicas do nosso próprio corpo. Então, todo mês acontece tudo isso com a gente e a gente não tem ideia do que tá acontecendo. Como que as meninas que vivem no estado de vulnerabilidade social não têm acesso à internet, não podem conversar com os pais, porque esse é um tabu muito grande que muitas meninas têm. Enfim, independente da classe econômica que a pessoa vive, como que elas vão chegar a acesso a essa informação? Foi por isso que a gente decidiu criar a carteirinha menstrual, que ela é como se fosse uma carteirinha de vacinação mesmo, que disponibiliza no SUS. E antes da parte da tabela que você marca, o dia da vacinação, se vacinou, se não vacinou, tem uma parte de informação para a mãe, para o pai ler quando o bebê nasce, para ver se o bebê está dentro do acordo que é esperado, né, do desenvolvimento. E a carteirinha menstrual seguiu basicamente essa mesma ideia. E a gente teve 2 carteirinhas, né? Pode falar um pouquinho. Sim, a gente teve 2 versões da carteirinha. Então, a primeira versão foi quando a gente usou ela pro nono ano. Então, a gente utilizou ela para ir do primeiro ano do ensino médio. A gente fala dos anos assim porque foi nossa trajetória, o processo, né? Sim, vocês estão Então, agora no terceiro colegial. Sim, Faz a 4 gente anos. foi no primeiro ano do ensino médio pro Ceará. Mas no ano anterior, no nono, a gente participou da Feira de Ciências no Quele, que geralmente tem todos os anos. Agora eles chamam de Congresso Educacional, né? E a gente levou essa mesma carteirinha para ambos os eventos. Era uma carteirinha muito mais densa, mais complexa, cheia de informação, que foi a primeira versão que a gente fez, como a gente esperava que deveria ser. Então, tem a parte no final, a gente coloca números de ajuda, que a gente acha extremamente importante para as mulheres, né, diversos números de ajuda. A gente também tem a parte dos carimbos médicos, então, para incentivar realmente que essas meninas e mulheres, elas se consultem, elas tenham acesso ao médico, façam exames. E a parte informacional no começo. Então, é muito densa essa parte da primeira carteirinha. E fazendo essa mudança, que a gente passou por essa fase de Abu Dhabi, né, que a gente teve o credenciamento, a gente fez modificações, né, fez diversas pesquisas para saber o que realmente era viável a gente continuar nosso projeto ou não. Então, a gente fez formulários com meninas, tanto do nosso ciclo quanto de outros ciclos, né? Então, a gente foi em pesquisa, a gente teve uma reunião com uma enfermeira médica de uma UBS aqui em Rio Claro, que ela é específica, enfermeira da saúde da mulher. Então, ela informou pra gente, né, que não era tão da parte do escrito, do denso que era necessário. Era da parte mais visual, lúdica e, né, vamos dizer, resumida, que tem a informação necessária, mas de uma forma mais resumida e de mais né, prática, de maior entendimento para essas meninas. Então, a gente fez a nova versão da carteirinha, que é uma versão muito mais colorida, ela tem vários blocos de imagens, ela é a informação reduzida e continua no final dela com os números de ajuda, os carimbos médicos, e uma didática diferente, né? E a gente precisa agora ver se essa nova versão da carteirinha, ela se instala, ela se continua sendo viável para essas meninas e mulheres com esse estado de vulnerabilidade maior. E ali a gente pode marcar o ciclo, marcar como está se sentindo também. Nessa parte, a gente tem um aplicativo, que a gente desenvolveu também ano passado para ir para Abu Dhabi. Então, meu pai, ele trabalha com essa parte mais de TI, e ele e um amigo dele foram organizando junto esse aplicativo. O aplicativo, ele existe de verdade, ele está disponível para ser baixado, só que só na Apple Store, porque por conta dos nossos celulares, por conta até do iPad da escola, a gente instalou só na Apple Store, porque você precisa pagar, tipo, uma anuidade, uma mensalidade, e chega a ser relativamente caro. Então, a gente começou na Apple Store para poder mostrar lá em Abu Dhabi para as pessoas. Tem até... várias pessoas baixaram, assim, que dá para ver no histórico, né? Qual que é o... Chama Uterinas. Só Uterinas, que é o nome do nosso projeto. Lá na Apple Store. Eu acho legal isso, porque eu lembro quando, né, eu menstruei lá atrás, né, mocinha? Muito tempo. Muito tempo, quando eu comecei, você chegava no médico e falava assim, qual foi o último dia da menstruação? Sei lá, eu nunca sabia.
Então, e no nosso Né? aplicativo... E é muito desregulado no começo. Então, às vezes você fica Exatamente. meio perdida, né? No nosso aplicativo, a gente tem praticamente tudo da carteirinha, só que as informações, por exemplo, estão mais resumidas. Então, por exemplo, ela quer só dar uma consultada na informação, ela pode entrar lá. Tem a parte para você agendar suas consultas médicas, então como se fosse uma agenda. Então, eu marco que fui no médico tal dia, fiz tal exame e vou voltar tal dia. Para você ter esse controle, parte do ciclo menstrual também. A única coisa do nosso ciclo que a gente ainda não tem é a previsibilidade do próximo. Porque Tá. isso envolve mais estudo, médico e pessoas. É algo mais trabalhoso, né? Mas a menina pode marcar lá, pode marcar o que ela sentiu. Então, cólica, cansaço, fome, todos esses sintomas. Ela pode marcar quantos dias durou o ciclo, tudo isso. Tem também a parte do número de ajuda que a Lívia falou. Isso é interessante. Porque a gente acredita que a saúde da mulher, toda a segurança que envolve a mulher, ela não envolve só apenas a parte da saúde ou só a parte real da segurança. E sim tudo. A mulher, ela tem uma rede de apoio no nosso aplicativo para ela conversar, para ela desenvolver. E algo muito legal, acho que de ambos os projetos, é que a gente é meninas e a gente faz projetos para meninas. Então, a gente sabe, por exemplo, por mais que eu e a Lívia, a gente trata essa parte mais social e a gente vive nessa bolha, mas a gente sabe o que é difícil pra gente durante a menstruação, como é vergonhoso às vezes, como a gente se sente mal nesses períodos, principalmente no começo, como é difícil. A gente sabe o que é ter cólica, a gente sabe o que é, às vezes, não conseguir fazer alguma coisa porque tá muito mal de cólica. E a gente consegue ver soluções que se encaixam no nosso dia a dia. Então, acho que isso é muito interessante, muito legal. Porque não é diferente para Aham. qualquer menina. Então, assim como nós, que a gente, né, tem uma diferente, né, condição de cada menina tem o seu, né, enfim, sua condição. Todo mundo vive, né, E isso, todo mundo vai ficar passa por menstruada, isso, todo mundo vai ter vergonha se Exato. escapar, Exato. isso, aquilo, todo mundo vai passar pelas mesmas coisas. E é isso que eu falei no começo, né? A gente que passa, que sabe aonde que tem ali uma falha pra gente poder entrar, pra resolver, ter uma solução para aquilo Sim, ali. e muitas vezes os Né? pais, acho que de qualquer situação, de qualquer faixa, rede social, de salário, de que seja o que for, o pai, a mãe, muitas vezes não conversou ainda sobre aquilo e a menina já está menstruada e já tá passando por problemas, por dúvidas e tudo mais. Então, de repente, essa carteirinha, ela ajuda a chegar Sim, mais. com E realmente, certeza. o que vocês fizeram de tirar a quantidade de texto e colocar mais o visual, tal, eu vejo isso aqui no jornal. Muitas vezes, assim, não adianta escrever, a gente quer escrever um mundo. Ninguém lê. Exato. Foi Sabe, se as essencial. pessoas pararam de Sim. ler, de querer tanto aquela informação inteira, completa, Querem tal. resultado Lógico que tem logo, pessoas que querem a Exato. informação do começo ao fim. Mas a maioria quer assim, rapidinha, leu, mas se tiver imagem melhor, porque daí, perfeito. O que Sim. vocês fizeram foi muito legal. E a parte da carteirinha serve justamente para isso que você falou. Então, a gente não quer que seja, por exemplo, só para as meninas que estão começando a Isso, menstruação, exato. mas os pais que querem introduzir esse assunto em casa. Que às vezes os pais acham que, não vou falar da menstruação com a minha filha, dessa parte da saúde da mulher, porque se eu falar, ela vai querer fazer alguma coisa errada e não sei o quê. Sim. E às vezes você informar não previne, por exemplo, só uma gravidez, mas você previne muito problema Com pra menina, certeza. que às vezes ela vai ter que lidar a vida inteira. Então, pros pais, pras mulheres até que já estão na fase mais adulta, a gente até queria criar talvez uma outra carteirinha mais voltada pras adultas, com essa parte de Da menopausa, a enfim, questão outra dos versão. exames. Porque a primeira versão que a gente tem da carteirinha, a gente tinha falando sobre a parte da menopausa, enfim. Tanto o estirão da menina, que começa bem lá no início, né, da puberdade. Só que a gente precisou direcionar o nosso projeto para levar para fora. Não Então ficar a muita gente coisa, né? Sim, então a gente direcionou para essa parte mais da adolescência, da menstruação, do começo da menstruação, para as meninas que têm uma vulnerabilidade maior de condição social. E essa é a parte maior. E o aplicativo foi muito bom pra gente também por conta de espalhar muito mais fácil, né, nosso projeto. Com Então, certeza. indo pra fora, a gente não podia imprimir muitas carteirinhas pra levar. Então, a gente levou nossos exemplos de carteirinha, né? A gente fez umas impressões e levou o aplicativo. E Vai assim, ficar fácil. uma parte muito boa também do nosso aplicativo pra gente falar é que é totalmente gratuito. Então, as informações gratuitas, pesquisas nossas, confirmadas por um médico, que a nossa outra integrante do nosso grupo, o pai dela é ginecologista Que legal. e obstetra, então, Aqui de Rio Claro. Aqui de Rio Claro. Quem é? Dr. Badra. Ah, A filha dele é a Carol Badra, nossa que legal. outra amiga que faz parte do projeto. E tem, estou vendo vocês falarem, né? Porque a geração de vocês é bem diferente da nossa, né, amiga? A gente naquela época tinha um tabu muito grande mesmo. Era muito difícil. Hoje ainda tem, porque com tanta informação hoje, com tudo assim,
ainda tem esse tabu? Sim. Grande sim. mesmo? Grande. É, Na sinceramente. verdade, eu achei que tava tudo muito mais descolado. A muito gente mais percebeu o diálogo com os principalmente pais, entendeu? na hora de quando a gente decidiu abordar esse tema. Então, quando a gente decidiu abordar esse tema, a gente tinha o quê? 13, 14 anos, né? No 9º ano. Uhum. Então, assim, a gente foi chamada de Pisadinha na projeto de sala. tudo, entendeu? E apelidos, assim, terríveis. Verdade, e tiveram querendo ou não, bullying com o projeto? É, E tipo, tanto homem quanto mulheres. mulher. Isso é algo que, Homem assim, e mulheres também, que é como se fosse... é um tabu, né? Então, tanto homens e mulheres não queriam falar sobre Verdade, isso. olha, Como Isso se aí fosse eu um tô absurdo a gente querer falar de menstruação. Tipo, é segredo, ninguém sabe o que é menstruação. Sabe? E a gente, mesmo assim, manteve firme. E a gente percebeu que os principais comentários realmente eram na escola, dentro desse âmbito mais acadêmico, dentro das feiras. Até em Abu Dhabi mesmo, eu fiquei com receio. Falei, nossa, a gente tem todo esse principalmente lá, né? preconceito. Que a gente tem esse preconceito, né? Aqui, nossa, a gente vai chegar lá, vai falar disso, vão querer matar a Ainda gente. mais lá né? nas Arábias. É, né? Exato. E não, eu acho que todas as pessoas que a gente conversou muito foram muito tranquilo. receptivas. Elas até deram depoimentos, tipo assim, de como se sentiam. A maioria se Olha sentia mais que confortável legal. com a mãe, né? Que fala que é mais difícil com o pai, outras falando que era normal com os dois, mas elas são, assim, meninas fechadas, um pouco mais fechadas do que aqui, de jeito de falar e tal. Mas, assim, muito mais tranquilo, né? Não é algo de zoar, de brincar. Isso impressiona tranquilo. um pouco, porque é uma coisa tão natural, É né, cultural gente? também, Não, né? e é natural, né, da mulher. Não, mas né? é cultural. Que É que a virou? partir do momento que a pessoa tem mais informação, e tô falando assim, tô falando, só a pessoa que tem mais instrução maior, melhor. Não, mas É a o Brasil cultura. tem essa Sim. cultura de ainda precisa evoluir bastante Sim. na educação e tudo E mais, eles né? perguntavam pra Vocês- gente, assim, na sala, né? Qual a necessidade de fazer isso, né? Tipo, falavam assim, a gente Aqui sabia que na falava escola. na escola. Qual a necessidade de fazer isso, né? Será que Mas tem isso outros os tem tantos professores ou outros os temas? alunos? Não, os alunos, Tá. brincando assim com a gente. Tipo, a gente Tá via... querendo aparecer. não só falando, zoava e a gente sabia, né? O que eles pensam, qual é a necessidade de falar isso? A necessidade é completa, a gente precisa falar disso, é algo que, né, primeiro, que a gente foi indicada pela nossa professora, né, antiga professora, falar assim, ela falou pra gente, quando a gente foi escolher o tema, gente, falem sobre coisas que afetam vocês de alguma forma, que esteja presente no mundo de vocês, porque, primeiro, que é muito mais fácil fazer um projeto sobre isso, e outra, quando a gente vai pra feiras, porque essa era a nossa intenção, ele chama muito mais a intenção, porque faz parte de você falar sobre algo que você não tem tanta propriedade, é diferente de você falar sobre algo que você tem Exatamente. completamente propriedade de falar, né? E aí, não são só vocês, né? Vocês Exatamente. com certeza ia ter pelo menos uma pessoa ali Com na certeza. feira que ia ter o mesmo, passou pelo mesmo problema. Por exemplo, vocês foram 2 ou 3 feiras, né? Aqui, Sim. A no gente Ceará participou e Abu também Dhabi. da feira da Unesp, a gente Ah. participou 3 anos, né? Sim. Acho que sim. Que desde Aqui em Rio Claro. 2023, Uhum. isso, daí 2023, 2024, 2025 a gente participou da feira da Unesp também, a feira do colégio, ano passado a gente participou de novo do congresso, da feira em Fortaleza, que foi a que levou a gente pra Abu Dhabi, e a feira de Abu Dhabi. E vocês viram, assim, alguma diferença de região, da aceitação das pessoas? Vocês acharam que fora do Brasil foram mais receptivos ou não? Eu acho que dentro da feira já é mais receptivo por Sim. as pessoas terem um olhar mais acadêmico, né? Porque elas estão ali porque querem, não estão sendo forçadas igual no congresso É escolar. diferenciado, É né? diferenciado. Então já dentro da feira tem mais esse olhar menos com tabu, assim. Mas eu achei que em Abu Dhabi a gente foi mais recebida pelas pessoas. Eu achei que elas se interessaram mais no nosso projeto em Abu Dhabi do que na Fortaleza mesmo. Eu tive essa impressão, não sei do projeto de vocês, Sim. mas eu acho que elas se interessaram mais, perguntaram mais e contaram como elas, tipo, têm essa relação com a própria menstruação. Que legal. Eu acredito que, tipo, bem, claro que às vezes aparecia, por exemplo, isso em qualquer lugar, aparecem uns meninos no nosso estande que obviamente só estão lá já, eles querem dar um jeito tá de pedir nosso curioso, né? Instagram. Sim. Ah, tá paquerando, Tá né? paquerando, né? Vamos falar, Mas, vamos assim, falar sério. A gente já aceitou, sabe? Fala, tá bom. A gente apresenta lá. Tinha pra alguns que beleza. vocês passavam, pra outros vocês passavam errado. Né? Aí esse não merece. Esse eu não quero. Para as meninas de lá, eu acho que elas olhavam pra gente com um olhar muito curioso. Muito curioso mesmo, porque não são mundos diferentes, elas têm uma vivência diferente. E elas falavam, elas conversavam. E é muito legal ter essa troca, sabe? Em Fortaleza também vinha muita menina no nosso stand, sempre foi mais meninas, né? Sim. Mas eu acho que realmente, isso foi isso que a Sofia falou. Lá em Abu Dhabi, acho que até por isso mesmo que ela falou, tem esse olhar acadêmico, já estão inseridos. Então, praticamente todo mundo que passava em Abu Dhabi via o nosso projeto realmente com reconhecimento. Que legal. E o que a Alice falou de ser curioso, eu vejo que, assim,
ao mesmo tempo que elas foram tranquilas, né, de ir no nosso stand, de entender sobre o projeto, de até responder algumas perguntas que a gente, né, fez pra elas, como é pra você, né, conversando numa troca, assim, eu acho que não é um projeto que elas fariam lá. Então, por isso que foi da parte do curioso, né, eu acho que esse foi muito... Eu ia falar exatamente isso. Sim. Porque na parte oriental lá, tal, a gente sabe que existe essa coisa da menstruação ser a sujeira, Sim. né? De a pessoa durante a menstruação tá impura, né? Ter que, Tem depois as da menstruação, ter que religiões usar ali, o véu lá na cabeça. A menina que menstrua tem que usar véu na cabeça. Então, assim, pra eles, eu acho que esse assunto realmente é assim, um tabu. Né? Não é qualquer hora que conversa sobre isso. E daí chega numa feira onde tá 4 exposto meninas isso, lindas, assim, tá falando exposto abertamente. sobre isso, eu acho legal isso. Não, pra vocês terem uma noção, quando a gente tava apresentando, tinha uma menina, ela parou assim, leu o nome. Vocês estão falando de menstruação? A gente chocada. Tipo, como assim vocês estão falando abertamente sobre menstruação? Mas eu acho que as mais sinceras, assim, as meninas que foram no nosso stand e falaram com mais sinceridade sobre o assunto foram as meninas nativas de Abu Dhabi mesmo. Que legal. Parecia que elas queriam falar sobre Precisavam isso. daquilo. Sim. Que legal. Não tinham tantas oportunidades troca. de falar sobre isso, né? Tão abertamente, e aí chegar a gente de outro país. É diferente a visão que eles têm, porque, assim, se fosse uma pessoa de lá falando sobre isso, eu acho que seria bem diferente. Porque, assim, são vários países, né? A gente tinha outros projetos femininos também do Brasil, não voltados sobre a menstruação, mas, assim, era um sobre a Lei Maria da Penha, então tinham outros projetos voltados para isso. Mas da parte... né, assim, médica, da saúde da mulher, voltado pra menstruação, chega a ser um tabu muito maior do que uma lei e essas coisas. Imagino que elas nem possam falar e elas sofram muito caladas, né? Sim. E aí ver um projeto desse impressiona ela. Porque de todos os projetos eu não vi nenhum que falava especificamente sobre a saúde da mulher deles. Que legal. E os meninos que ficaram te enchendo o saco aí, eu ficaram acho tirando que o é, saco. mas Ficaram com aquela invejinha, Como que vocês né? encararam Ficaram isso, com a invejinha né? também. Na A escola? parte mais difícil, eu acho que é quando, por exemplo, a gente tá apresentando o projeto e aparece... A gente é muito... Eu sinto, pelo menos, que a gente é muito invalidada. Pelo assunto que a gente tá falando, por a gente ser menina e por a gente ter 16, 17 anos. Sim. Então, a gente falar disso pra um homem, por exemplo, de 40 anos, O que você olha pra sabe nossa disso? cara e eles Eu ficam sei tipo assim... muito mais que você. Então, muitas vezes, a gente até zoa, eu e a Lívia, porque muitas vezes aparecia homem no nosso stand pra dar opinião sobre o nosso projeto. E não opiniões construtivas, porque isso com certeza é muito válido. Tanto que lá em Fortaleza, foi um avaliador que deu a sugestão da gente diminuir a carteirinha. Então, óbvio que tem informações válidas. Só que às vezes eles vêm, tipo assim, nossa... querer falar como se eles soubessem muito mais que a gente, sabe? E a gente vive aquilo, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. É uma forma de uma crítica que pode ser construtiva, mas de uma forma, uma visão meio... Machista. Pejorativa, querendo assim... Isso, Por que você tá diminuir. falando disso? Porque, na verdade, não é todo mundo que torce pela gente, gente. Exatamente. São Isso muito é verdade. poucas pessoas. E eu acho que quando a gente entra pra fazer um projeto, vamos dizer polêmico, pra mim não é polêmico, porque é o que vocês estão Pra falando. gente não, sabe. exatamente. Então, pra gente é uma coisa natural, né? Mas pra sociedade é polêmico. A gente tem que ser forte. Sim. E como é que vocês encararam isso na escola? Todas essas... Como que vocês fizeram? Sinceramente, pra mim, Tiveram vontade de desistir? durante esses 3 anos, a coisa mais difícil foi aguentar as críticas. Principalmente no primeiro ano que a gente falou, não, vamos trabalhar sobre menstruação. Que eram umas Que piadinhas. foi no 9º ano ainda, as crianças... Foi muita piada, Imagina. muita gente zoando a gente. Pra mim, foi o momento mais difícil do projeto, foi esse. Pra, tipo, aguentar as críticas e seguir. Porque é um negócio que a gente queria, mas todo dia, as pessoas zoando você, dá uma risadinha, fala que seu projeto é besta, que não vai pra lugar nenhum. Dá uma... Pois é. Eles É, chamam- deve- Pra Abu Dhabi. Deve ter aquelas piadinhas assim, aí já chupou sua balinha hoje. Mas nos levou pra Abu Dhabi. Então, sinto muito, fofo. Você ficou e eu fui. Ó, Eles chamavam a gente de menstruadas, assim. Eu não sei se as meninas sabem, mas eu não sabia disso. Não, eu não sabia Eu também. descobri isso acho que ano passado, assim, que eles chamavam as menstruadas aí. Sério. Jura? Bom, né? Que bom, fofo. Você vai gostar de uma, se você Pois gostar. é. Depois Pois você vai é. gostar de uma, se não, é. a gente fica por aí mesmo. O mundo gira. E eu acho que é exatamente isso, sabe? É muito difícil. A gente teve que dar... Depois a gente participou de alguns... Que na escola tem um clube acadêmico de projeto científico, né? Aham. Então a gente participou, a gente levou nosso projeto lá para as pessoas que estão começando a fazer projeto. E é o que a gente sempre fala. Se você tem alguma coisa e você gosta muito daquilo, aquilo brilha seu olho, você não pode desistir, porque comentário besta vão ter. Vai ter. Então, assim, por exemplo, até às vezes a gente ia pra
em Abu Dhabi, em Fortaleza, qualquer feira de ciência, você passa, assim, você olha o projeto, você fala assim, meu Deus, o que a pessoa tá pesquisando sobre isso? É sempre uma coisa assim, que fala, meu Deus, nada a ver. Só que, às vezes, você entra e você escuta sobre o projeto, e é muito legal. Até no congresso da escola, eu e a Lívia, a gente Com passou certeza. nos projetos de uns meninos do 9º ano, Que a gente que não era esperava sobre nada, assim. inteligência sabe? artificial. Aí eu falei, menino, do 9º ano, inteligência artificial vai ser um negócio, assim, terrível, né? E o projeto era muito Ótimo. legal. Muito. Então, assim, a gente tem que quebrar esse preconceito, e se a gente gosta de alguma coisa, tem que ir até o fim com aquilo, sabe? Isso Porque, é. por exemplo, falar sobre saúde da mulher é um negócio que realmente me brilha o olho. Porque é o meu sonho trabalhar com isso, fazer ginecologia, estudar medicina, fazer ginecologia. Então, assim, eu acho muito legal trabalhar sobre tudo isso. E acho que o mais legal é você começar a entender sobre o seu corpo. Então, durante o mês, eu consigo perceber mudança no meu corpo. Assim, nossa, agora eu tô ovulando, agora eu tô Tô na fase inchada. lútea, tô agora eu tô inchada, agora eu tô de inchada. TPM, eu vou menstruar daqui a pouco. Então, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais fácil é a vida. E a menstruação é exatamente isso que vocês falaram. É algo que a gente começa com... Eu menstruei a primeira vez, tinha 12 anos. E vai seguir por muito tempo ainda. Então, por que a gente não pode tornar esse processo um pouco mais fácil? Com certeza. Inclusive, você tá falando aí, me veio uma coisa na cabeça, porque né, a gente estuda. Eu lembro que tinha um personal que falava. Eu achava até interessante, porque naquela época não falava muito. Até o tipo de atividade física que você deve fazer durante o período. Porque quando você está ovulando, você fica com mais energia. Sim. Quando você está menstruando, então você vai mudando a atividade física de acordo com o ciclo. E eu acho que é legal mesmo a gente se observar e se conhecer. Estou podendo hoje, sei lá, conversar. Conhecer Tô podendo nossos Ou limites, correr, exatamente. eu quero bater papo. Não, hoje eu não quero. Aí você vai ver o seu ciclo, você vai ver que tá bem naquela fase hormonal que não é propício para determinada atividade. E eu acho que isso ajuda. Sim, e é difícil mesmo. Eu falo até por mim, que às vezes eu tenho umas TPMs, assim, bem fortes. Eu fico assim, nossa, eu não me suporto, eu fico chata. E às vezes é difícil as pessoas entenderem, sabe? Tipo, às vezes homens. E até pessoas da família, assim, que convivem com a gente todo dia. Às vezes, fica zoando, é besteira. Só que assim, é uma coisa que eu não controlo, entendeu? É hormonal, E é né? difícil lidar com tudo isso. E vira muito essa piadinha, né? Ai, tá na Vira. TPM, tá chata. O meu marido Tá faz na isso até TPM, hoje. é. Você tá falando que você menstruou com 12? Eu tô com 54. É. Minha filha, se prepara que o negócio vai longe. Aí você fala assim, hoje eu não tô na TPM, hoje eu tô nervosa com Hoje você. eu tô com o saco cheio de você não conversa comigo, aí você fica nessa. E conta pra gente, você tava falando que você quer fazer medicina. Isso. Vocês estão na época agora, Todo entraram mundo no aqui ano, quer ser médica? começaram as aulas agora. Esse ano aqui é o ano que vocês Barra vão ter que... pesada. Se não Decidir, decidiram né? ainda, vão ter que começar a decidir. Você vai pra medicina. Eu quero fazer medicina e é óbvio, quando entra na faculdade, a gente tem aula de tudo. Então, Aham. a chance de eu mudar, assim, é muito grande. Com Mas certeza. com o projeto, desde antes do projeto eu já tinha uma ideia, assim, de medicina. Tá. Que eu gostava da área da saúde e tal, mas eu acho que com o projeto e com esse pesquisa em específico da saúde da mulher foi o que me fez ter certeza de Da que é isso que eu quero pra ginecologia. minha vida, sabe? E acho que o projeto científico é muito legal pra isso, porque Com certeza. você consegue ter claro. contato direto com uma área que você gosta e você vê se aquilo que eu tive certeza que eu queria medicina depois que eu vi tudo o projeto, todas as coisas. Essa parte da saúde da mulher e pensar que eu vou poder ajudar outras mulheres quando eu crescer, eu acho que isso é muito legal e muito importante. Que lindo. E você? Eu quero medicina Então, também. meu Deus, nós estamos no meio de lá. Peraí, que nós Que vamos já bom. começar a Que pôr bom, porque coisa- agora eu quero ver garantir. a nota depois da prova. Porque, gente, eu fiquei assustada, hein, gente? Tem que ser bons médicos. Daqui a pouco a gente fala nisso. Vamos ver É, primeiro o que é, que elas outro querem. foco, O que que foco. você quer? Medicina também na Medicina ginecologia? Também, da ginecologia não. Queria pediatria, eu penso. Eu sempre gostei, desde pequena eu falei, de ser médica, de pediatria. E quando a gente começou a pensar em projeto, antes, no 8º ano, a gente fez outro projeto sobre sistema endócrino também. Ah, que legal. E aí a gente já começou da parte da medicina, né? Começou da parte de medicina, hormônio, aí dessa parte foi indo pra parte da saúde da mulher. Mas tem tudo a ver também com saúde da mulher, a pediatria, a criança, certeza, criança é. pequena. E foi algo que eu sempre Claro. falei, desde pequena eu gosto muito de criança. E é algo que eu penso, assim, né? Talvez a Alice falou, né? Muito provavelmente a gente mude no meio do caminho. Mas é uma ideia. Eu vou fazer o parto e ele vai cuidar da É, filha. Tá vendo? Nós já estamos fazendo uma clínica aqui. Vamos sair daqui com uma porque, clínica na verdade, a montada. especialização pode até escolher depois. Você pode Sim. escolher, né? Sim. E aí, do Não jeito tem que vocês problema. gostam dessa parte acadêmica aí, nada garante que vocês não vão pro lado dessa parte mesmo, Sim, de pesquisa, sim, de repente. também. Seria uma coisa bem legal. E aí, Luísa? Então, eu sou uma pessoa muito em dúvida. Eu e a Sofia, né? A gente nunca sabe o que a gente quer. Ano passado, acho que eu mudei umas 7 vezes do que eu queria fazer. Mas, por enquanto, assim, janeiro de 2026, eu tô em dúvida ou engenharia mecânica ou medicina, mas eu queria oftalmo ou cirurgia plástica.
que eu gosto bastante. Eu sou uma pessoa que usa óculos e eu não enxergo nada sem óculos, eu tenho um grau baixo, mas eu acho tão, assim, necessário isso. Não sou só eu, e principalmente agora com a questão das telas, tá ficando pior. Cada vez mais pessoas precisam usar o óculos, então eu queria realmente ajudar as pessoas e também com a cirurgia plástica seria ajudar as pessoas a se sentirem bem, né? Que legal. E também tem a engenharia pro lado do É. vô, do pai, que tem esse sanguinho, não podia. Tem. A sua mãe é Ah, médica? engenheiro. Minha ou mãe não? é dentista. A mãe é da parte da da parte da saúde também. exato, tudo mas bem. o pai dela e o avô são engenheiros. eu sei. Então, assim, tinha que puxar um pouquinho também, né? Porque chegou senão, uma cadeira, coitado tipo, uma deles. cadeira gamer pra mim, eu montei sozinha. Olha lá, meu, pai tá ficou, vendo? meu pai ficou lá espionando. Só olhando assim, pra pôr defeito, falar aí, tá torto. porque ele não pode mexer agora que ele quebrou os ombros. Os dois, né? O que ele fez? A gente foi patinar no gelo por causa do meu aniversário. Ai, Só que ele sabia patinar. Eu e o meu irmão, a gente não sabia. Só que a pista tava toda esburacada. Hum. Aí ele foi andar de costas, caiu os dois. Jesus. Sério. Você não é mais criança, menino. não tem coisa Sem que a gente não noção, deve né? fazer mais, porque quebrou 10 anos pra recuperar. E você? Tá aqui lá, vai pra medicina também? Eu sou muito indecisa, como a Luísa já disse mesmo. Aí, ano passado, eu tava em dúvida entre medicina e engenharia. Aí, o que eu resolvi fazer? Eu peguei, tipo, um médico, assim, e fiquei um dia com ele. Aí, eu fui lá na Santa Casa de perfeito. Limeira. Aí, eu passei o dia inteiro na Santa Casa pra ver se eu gostava ou não. Eu acabei gostando. Mas é o que complicou, porque eu também fui pra área de engenharia e peguei o engenheiro. E acabei gostando também. Aí, mas acho que agora, em janeiro também, como a Luísa disse, eu tô 60% pra engenharia. Mas pode mudar a qualquer momento, porque eu não me garanto. São bem diferentes, né? Isso que a Sofia falou, que tipo, a gente já teve uma boa experiência, tanto pesquisando, quanto fazendo entrevistas com diferentes médicos, nutricionistas das meninas, a gente, enfermeiros. É muito bom a gente ter tido essa troca com essas pessoas para entender como funciona a profissão e ter uma experiência pra gente. A Sofia teve várias experiências de profissão. Eu também tive a minha endócrino, eu pedi uma consulta para ela, que ela trabalha ali perto do Covabra, tem tipo uma OBS ali, isso. né? Que é para as crianças e adultos com diabetes. Então, eu pedi pra ela passar um dia lá, passei um dia com ela, brinquei com as crianças, não podia, né, ir para consulta, enfim, essas coisas que são bem particulares, essas partes. Sim. A parte da diabetes é algo bem pessoal, né, porque é uma consulta de informacional, enfim, né, que o médico tem que explicar. Mas eu conversei com o nutricionista também, eu achei muito legal essa parte e fiquei lá brincando com as crianças. Então, já é mais um ponto. Mais um ponto Já pra foi um pediatria, ótimo já ponto, tá indo. exato. Tá vendo? Legal. E é muito legal, tô vendo a cabeça delas assim, igual ela falou, né? Abrir a cabeça, né? Para olhar o trabalho dos outros, né? Não ficar julgando as pessoas, né? Porque aí você vai estar aberta para entrar mais informação e você poder tomar suas decisões, né? Sim. Então, eu acho que esse meio que vocês entraram mesmo de pesquisa. feira, de pesquisa, de estar em contato com muitas pessoas de muitas áreas, eu acho que todo jovem deveria estar fazendo crescimento, isso. né? É um E eu crescimento acho que a parte necessário. mais legal da gente ter ido pra... Eu falo de Abu Dhabi principalmente porque foi a experiência mais diferente que a gente teve, né? Claro, Com certeza. Mas a Imagino. gente vê, a faixa etária tinha umas crianças mesmo, assim, 9, 11 anos. Ah, tinha E também? Tinha. Eram minorias, mas tinham. E tinha até umas moças de quê? 25 anos? Por aí. Acho que era mais ou menos essa faixa etária. Todos apresentando. Todos apresentando. Uhum. Mas a grande maioria entra na cidade entre 15 e 18, 19, mais ou menos essa idade. E a gente consegue ver como em cada lugar do mundo tem pessoa da nossa idade que pensa de jeito muito diferente Exato. da gente. E como a cultura também influencia criação. muito. Então, por exemplo, tinha grupos da Romênia que pesquisaram sobre vampiros por conta do conto do Drácula. Então, assim, Tá vendo? Então, E não assim, pode tirar sarro, gente. Mas Tem que eles têm aceitar. toda É a uma, vida deles. mas eles têm toda uma história e deve ser interessante. é muito legal ver realmente isso. fundamentado ali. Como, às vezes, tem você que nasceu aqui no Brasil, em Rio Claro, tem uma pessoa que nasceu do outro lado do mundo e ela pensa de um jeito totalmente diferente. A mesma de você. idade, A muitas mesma vezes, idade. mesmas dúvidas e tal, mas pensa diferente. E é porque muito ali legal. os estímulos são diferentes, né? A cultura é diferente. Então, a gente abre muito. É muito Eu falo legal. que essas feiras, elas são uma aula, né? Sim, com certeza. É uma coisa, é um extracurricular, porque assim, vocês Claro. vão conviver com pessoas do mundo inteiro. Tinha Sim. lá. O mundo do mundo inteiro. A gente inteiro. foi dar aula e a gente recebeu aulas. Esse que foi legal, né? Porque a gente tinha um Exato. período de ficar no stand, que inclusive nossos 2 stands foram um sucesso lá. Chegava gente o tempo todo, a gente tinha que
guardar algumas coisinhas ali pra conseguir sair e olhar também, porque a parte de olhar os stands, olhar os projetos era incrível. A gente via coisas muito diferentes, conversava com pessoas de todo mundo. Então, isso que a Alice falou da cultura. Troca cultural que a gente teve lá foi, assim, gigante e muito especial, assim. Foi uma das melhores partes. E era um projeto. E era um projeto que eu nunca teria pensado em inúmeros projetos que eu vi ali. E uma coisa muito legal, você falou do julgamento, assim, porque todo mundo que tava julgando a gente sobre a escolha que a gente fez nesse 9º ano, assim, quando a gente foi pra Abu Dhabi, quando a gente voltou, veio perguntar, mas o que é o projeto de vocês? Porque estavam todo mundo julgando e ninguém sabia que projeto que era. Vendo. Aí depois, quando a gente conseguiu explicar pra eles, eles falaram, nossa, mas é legal mesmo, né, gente? E a professora que a gente foi junto, que orientou, porque a gente teve 2 professoras que orientaram o nosso projeto. Primeiro do 9º até o 1º ano, a gente teve a Carol, que ela era professora de projeto científico na escola, então ela orientou nosso projeto, mas ela precisou sair da escola e a partir do 2º ano, quem estava orientando a gente era a Isa, que é a nossa professora. Ela é professora de História, Sociologia e Filosofia. E a gente foi para Abu Dhabi com ela. Então, acho que ter essa visão também de uma pessoa... Porque a gente foi até em museu e a gente ficava zoando, que a gente estava tendo aula pessoalmente. Foi historiadora ela. Com certeza. E é muito legal, porque ela tem esse olhar, principalmente por conta da sociologia, né? Esse olhar social. Então, ela que induzia até a gente fazer as perguntas. Pergunta para elas como que elas se sentem em relação à menstruação, como é que com quem que elas conversam. E acho que ter alguém assim também foi muito legal. Porque é realmente isso que a gente fala. A gente tinha uma aula ambulante, assim, com a gente. Uma pessoa muito dinâmica, assim, né? O tempo todo essa dinâmica de... vai lá, conversa. A gente tudo conversando. Que a gente, tipo assim, teve uma... Além de ser nossa professora, virou nossa amiga também. Porque a gente passou uns dias juntos e foi super legal. Então, ter essa dinâmica. Conversa lá, conversa aqui. Ela indo, enquanto a gente tava no stand, ela ia olhar os projetos e falar, aqui tá muito legal, vai lá assistir, eu fico aqui, espero aqui. Então foi essencial, assim. Muito legal. E sem contar que treinaram inglês também, né? Nossa, muito. Gente, isso que vocês passaram não tem preço. Não, e outra... exatamente isso. O que a gente ganha é esse conhecimento cultural que a gente tem e o acesso que a gente tem com pessoa tão diferente, ninguém vai tirar isso da gente. É uma experiência que, assim... E acho que foi importante até em questão da fase que a gente tá, sabe? Talvez vivenciar isso sendo mais velha ou até sendo mais nova, a gente não vai conseguir aproveitar do jeito que a gente aproveitou, sabe? E outra coisa também que eu achei muito importante dessa viagem foi que a gente pode chamar de networking, que a gente conseguiu fazer com outras pessoas de outros países e também com o próprio pessoal do Brasil, por exemplo, do Senai, que era um pessoal que trabalhava em Brasília, que a gente conseguiu conversar muito, trocou contatos também. E pessoas brasileiros que trabalham em Abu Dhabi e que deram uma aula pra gente como eles conseguiram ir pra lá trabalhar e passaram os contatos, assim, toda a nossa conversa, que é, acho que, o ponto-chave de toda essa viagem. Vocês patentearam isso, né? Esses projetos aí, vocês têm que patentear? Como é que é isso? Porque, gente, vocês não podem deixar pra outra pessoa pegar, hein? Tem que tomar cuidado. Quando a gente foi no Nordeste, muitas pessoas falaram isso. Foi, tipo, altamente recomendado. E daí, na Goma, a gente começou esse processo de patente, mas é muito demorado. Patentear vocês têm que demorado. ver com Visa também, né? Sim, tem que entrar em tudo, né? Vocês têm que... Aí tá no processo ainda. Já tá num ponto que, tipo, ninguém consegue meio copiar igual a ideia, mas não saiu a patente. Entendi. Que é um processo muito demorado. Já faz, tipo, 1 ano que a gente tá pedindo essa patente. Mas tá indo. Não, e é isso, né? Eu acho que essas viagens é isso, para não deixar apagar essa chama que vocês têm. Vocês têm um diferencial aí, que é gostar de pesquisa. É isso, importantíssimo. Né? Talvez vocês nem vão trabalhar mais com esse projeto, mas desse aí vai vir tantos outros. E eu acho até assim, para a profissão da medicina, o que é bacana, é o médico... Ontem a gente gravou com uma mãe, que ela teve uma filha com uma doença raríssima. Até hoje, assim, deve ter 2, 3 casos aqui no Brasil. Eu não me lembro o nome, ela passou pra gente, eu não me lembro o nome, mas que a menina, infelizmente, veio a falecer depois de 5 anos de tratamento. Os músculos vão parando. 1 ano e meio, né? Não, depois de 3 anos ela anos tinha. de coisa. Os músculos vão parando e tal. Tem várias doenças onde os músculos vão parando e tal. E foi dificílimo dela achar o diagnóstico. Ficou durante um ano procurando, né? Foi para Ribeirão. Em Ribeirão descobriu-se que era essa doença rara, foi para Nova York, onde catalogou, onde viu que era essa doença, e não teve o que fazer, infelizmente não teve tratamento e tal. E ela falou assim, para descobrir, foi uma médica de uma outra cidade, lá longe e tal, que foi. E nenhum outro médico foi atrás, sabe assim? Essa gana de vocês de ir atrás, de pesquisar, olhar, de tentar descobrir, essa menina tá com essa doença. Não é músculo, não é ortopedia, tal, mas o que pode ser? Né?
E se eu fizer esse exame? Isso que vocês têm, que é essa vontade de aprender, de conhecer e tal, nunca percam. Não percam. Porque isso faz de um médico ser diferente. É, né? e é o que é importante, porque hoje, vocês sabem, né? A gente entra no consultório médico, tem médico e não olha pra sua cara. Não faz uma pergunta. Gente, a gente tá sofrendo, né? Sim. Então, a gente não vai no médico passear. A gente tá com dor, a gente tá sofrendo. A gente tá E o colocando a médico, nossa quando vida ele na mão olha dele. no seu olho e te acolhe, né? Quer saber a sua história, que seja um pouquinho? É isso. Às vezes você cura só ali numa conversa. Exatamente. O professor nosso falou pra gente, né, numa eletiva, né, que o segundo e primeiro ano tem as eletivas agora, no terceiro que não legal. tem mais, é do novo ensino médio, e o Olavo, ele falou pra gente, quem quer, era uma eletiva de medicina, quer fazer medicina? Tem que gostar de gente. Tem que É gostar de gente. Você falou tudo. É isso. Eu sempre falei isso pra minha filha. Tem que E gostar tem de essa gente. questão de que realmente, às vezes, os médicos não têm essa humanidade, né? De entender que, beleza, eles atendem muitas pessoas por dia e às vezes aquele caso é só mais um caso difícil que ele tá pegando na vida dele. Mas pra ele pode ser só mais um caso difícil, mas pra aquela família não. É a Pra aquela vida. família é a vida, realmente, é a vida da pessoa que tá em jogo. Então é muito difícil. então Para aquela família, de repente, aquela é a única consulta. Sim, sim. Né? Para o médico pode ser a 20ª consulta do dia, mas para aquela família é aquela consulta. Né? Ela tá depositando naquele profissional toda a esperança que ela tem de curar, Com certeza. ou de encontrar doença, ou de ajudar. Então, os médicos, eles precisam. E a Mônica comentou desse cenário aí, Eu fiquei chocada, dessas né? notas aí, né? Que é igual É uma- assustador, Ai, né? eu escutei- A minha Eu escutei que é ira, uma roleta russa. a minha raiva foi o seguinte: a gente sabe quanto custa uma faculdade de medicina, Sim. Nossa. né? E quantos pais se sacrificam, põem carro no prego lá, como os mais Vende antigos dizem, né? terreno, tem um Vende terreno, não vai exato. viajar, não sei o que lá, É, pra aquele pagar a sacrifício, faculdade. é. E aí vem uma nota 1 no Mandic, Então, né? acho que Seu, sim, eu acho que o assustador. problema é que atualmente a medicina está sendo muito procurada pela parte financeira, né? Não é mais o amor de Virou tratar as meio pessoas. elite. Virou uma talvez, coisa muito né? elitizada, as pessoas não levam mais É. a sério. E essa questão do Enamed foi surpreendentemente ruim, né? Assim, ninguém tava esperando por uma Não, coisa assim. E até vocês que vão prestar vestibular, agora vocês têm que olhar. Sim, Sim. Nessa aqui eu não vou. Essa aqui eu posso, essa aqui eu não posso. Até bom. No sim, caso, é. Dá uma é bom e é selecionada, ruim, né? É bom, Aham. mas é ruim. É ruim, mas é bom. Vai Né? saber. Mas eu acho que é isso. Essa experiência de vocês de ir em feiras, conversar com culturas diferentes. Eu sempre gostei disso, né? De conhecer coisas novas. É isso que abre a cabeça da gente. É isso que vai trazer novas ideias, né? E é isso, não perder essa chama. Igual você falou, você foi lá na médica, eu vou passar um dia aqui. Eu vou Ela passar que um fez. dia, né? As duas, Mas né? todas têm que ir. Todas Todas fizeram, né? precisam ir e Eu ver. vou É isso passar. que eu quero. Exato. Você foi também, verdade. Eu vou ver, será que eu gosto de criança? Gosto de gente? Gosto de conversar? Se não gostar de gente, vai pra pesquisa, pelo amor de Deus. Exatamente, Fica só lá pesquisando no laboratório, né? exatamente, né? Mas não deixem essa chama que vocês têm de exato. querer conhecer, de querer aprender, morrer, não. Porque foi muito bonito, adorei. Eu amei E mesmo. também na feira, o que eu queria falar que foi muito legal é que eu tive a oportunidade de participar de uma discussão internacional assim, eram 30 pessoas, cada jovem de cada país diferente, e sobre questões ambientais de energia sustentável. E aí, assim, as pessoas lá, eu fiquei com um grupo que tinha chineses, tinha um que era da Romênia também, e tinha um espanhol, porto-riquense, enfim, várias diferentes, assim. E o pensamento dessas pessoas eram tantas pessoas inteligentes, assim, juntas em um lugar só, que até, assim, minha cabeça explodiu. Porque o menino, ele falava, e ele sabia do que ele estava falando. Não é nem a primeira língua dele, e ele falava com tanta propriedade. Eu acho que, tipo, a gente tá numa sociedade agora com essa questão da inteligência artificial, enfim, que tá muito dependente de outros recursos para fazer o que quer. E eu acho que essas pessoas que vão atrás, que procuram, que realmente são inteligentes e querem saber mais, são extremamente importantes, assim, pra gente conseguir evoluir como sociedade. Com certeza. Porque isso aí, a máquina não vai substituir Não. várias Paixão. dessas coisas. Isso é paixão, é você Exato. fazer com aquela coisa de eu posso, eu consigo, eu gosto, né? E fazer Sim. com amor, com E a troca, dedicação né? é bom Estar demais. com pessoas. Sim. Né? Porque hoje em dia a gente fica muito isolado, talvez, com a tecnologia. E a gente ter essa troca eu falo que eu detesto aula online, né? Eu detesto a coisa online. Quando tem um curso assim, é presencial, aí eu vou. Né? É verdade. Porque a gente perde muito essa experiência,
no online não tem. Sim. Né? Olha que experiência. Muito legal. E vocês todas dominam inglês, então? A Sim. gente teve... Que estudar bastante, teve né? que usar pra- bastante, assim, foi bem Se preparar, trabalhoso foi. pra poder falar, porque principalmente pro delas, né, tem bastante termo técnico. Sim. É vocabulários que a gente não aprende, tipo, É, numa a aula de inglês normal. Exato, exato. É, Ah, então, teve todo é um esse pouco preparo. mais difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu se virar bem, deu tudo muito certo, foi muito tranquilo. E depois de um tempo, porque assim, no primeiro dia a gente já não aguentava mais falar, entendeu? Então, assim, chegou uma hora... Foi ficando, foi grudando na que cabeça, vai- sabe? Até hoje, por exemplo, assim, às vezes a gente vai apresentar o projeto e me vem a palavra em inglês pra falar, sabe? Ai, Ao invés do como português. Agora eu não sei meu se eu Deus. falo inglês ou português. Agora elas só assistem filmes na Netflix. É, agora Façam não isso, deixa viu? perder. As minhas isso, filhas né? fazem, elas não se É. conformam, elas só assistem filme em inglês. E eu coloco lá, né, na minha tradução. Ela fala, mãe do céu, tá tudo errado, essa mulher tá traduzindo. Eu falei, Pior tá que é, a tradução é difícil. toda errada. Às vezes eu ponho a legenda em inglês, aí eu dou uma lidinha assim. Eu falo, Nossa, mas tá errado isso aí. Mas acho que uma coisa muito legal também, acho que as pessoas têm uma visão muito deturpada até de Dubai mesmo, sabe? Então, eu acho que as pessoas pensam, nossa, toda a questão desse luxo e desse... E não que não seja, realmente. Claro. É impressionante. Aham. As pessoas têm muito dinheiro, é muito diferente. Mas eu acho que a oportunidade que a gente teve de entrar em contato com moradores de lá. E pessoas, assim, normais, não são pessoas que estão acostumadas a viver com turista. São pessoas normais, meninas de escola. Aham. Quantas escolas foram? Meninas de escola, os meninos da escola. É, gente que estava apresentando o projeto lá da feira também, que é da questão não só dos Emirados Árabes, mas de todo o Oriente Médio. E você ter esse contato com essas pessoas e você ver realmente como é a vida deles, sabe? E é muito interessante, muito legal. Você quebra um pouco desse estigma que você tem, até da questão da religião e de tudo, porque a gente pensa, né? Muitas coisas, a gente tem muito preconceito. E é vivendo mesmo, convivendo e olhando que a gente tem isso. E as meninas são muito queridas. Eu tenho legal. até duas, três, assim, tipo, no Instagram, nas redes sociais. E elas são muito, 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 muito queridas. Elas mandam mensagem e elas respondem, sabe? Elas são muito fofas. E elas estão Que muito legal. interessadas na gente, sabe? Na nossa vida. Elas são muito curiosas. Do mesmo jeito que pra gente é muito diferente e é muito curioso, pra elas também é muito diferente. Porque a gente acha que é normal, mas pra elas não é o normal. Não, sabe? ele é. E eu, sim. e eu mesma, antes de ir pro Emirados Árabes, já tava com um pensamento de como seria, um certo preconceito. E foi totalmente surpreendente, porque eu achei que, tipo, se a gente andasse na rua sem usar burca, a gente ia ser olhada estranha, eu ia ser julgada. Apedrejada, É, pensou? tipo, eu já estava totalmente... Meninas Cada de luz Rio disso Claro. horrível pra gente, é até bom chegar lá e ver que não é gente. Não, né? é, Pra mim não exatamente. podia usar short, não podia usar saia, não podia usar regata. Mas é um negócio... Assim, é a cultura deles. Sim. É, Bem Pra deles, eles, exatamente. né? O Turista lá é eles algo respondem. tranquilo. É, eles muito respeitam. tranquilo. Eles vivem disso também, né? É, Sim, exato. e até a questão Exatamente. de que, do Eles mesmo não são jeito bobos, que aqui, né? a gente não entra numa igreja de shortinho curto e Respeita. top. A gente não vai entrar numa mesquita de shortinho exatamente. curto e top. Respeito, Então, Exato. né? é a questão a Respeito. respeito da religião, entendeu? É. Porque pra gente Educação, pode né, gente? Exatamente. É o berço, né? Porque por mais que, eu não acredito na religião deles, não é motivo que eu vou... pra mim tanto faz, respeitar. E a gente foi na mesquita e foi o passeio É mais lindo, legal. Foi né? lindo. É É lindo, lindo, é lindo. muito, é tudo muito grande, é tudo muito... Quando você olha, assim, tem detalhe, tem lustre, tem pedra, tem pintura. E, tipo assim, você olha... Do mesmo jeito, quando a gente entra numa igreja católica aqui, né? Que tem muita igreja católica linda, maravilhosa, com ouro, com vidraria, com tudo. Lá é a mesma coisa, você não sabe pra onde olhar, assim. É tudo muito alto, muito grande, é muito legal. Mas E- a energia da mesquita é totalmente diferente. Parecia que a gente entrou em um lugar que Outra dimensão. parecia. Era tão Todo mundo puro, fala sabe? isso, né? Nossa, muito lindo. E nós- vocês estavam com essa cabeça também. Também. Essa Elas cabeça são pra abertas aprender. pra aprender. E nós É, também- sem julgamentos, Sim. né? Fala. E nós tivemos a oportunidade de entrar em lugares que o turista não pode entrar. Porque como a Sim. gente foi pela Feira de Ciências, nesse passeio, a gente visitou vários lugares, assim, dentro mesmo da mesquita, que turistas não entram e é impressionante. Ah lá, meninos, mais uma coisa que elas fizeram. Exatamente. Olha, gente, passou rápido. Pra mim, eu ficava batendo papo aqui com vocês, né? Igual falou, a gente adora conversar com o John, mas vamos ter que encerrar. Né? E a gente vai fazer a última pergunta, mas eu queria falar uma coisa antes. Eu queria parabenizar os pais de vocês, sabe? Porque eu sei que tem uma base aí, uma Sim, base com forte, certeza. né? Então, eu não conheço os pais de vocês, né? Mas eu tenho certeza que é isso, O né? orgulho que eles devem Muito, ter eu tô tido, né, orgulhosa de ver, porque é de... difícil que você... ele, o próprio colégio também, por incentivar essa parte de essa pesquisa, que eu acho parte, muito né? legal. Eu acho assim, né? Difícil a gente ver meninas tão jovens e bater um papo igual a gente bateu aqui. Eu aprendi tanto com Parabéns, vocês. viu? É. Adorei.
mas eu vou fazer a última pergunta. Deixa um recado que vocês acham. Deixa um recado para os seus colegas, para os seus amigos, né? Não criticando nada disso. O que vocês acham importante hoje, né? Com toda essa experiência que vocês tiveram? Falar, né? Eu acho que, pra mim, é exatamente isso que eu acabei falando. Se você tem alguma coisa que você gosta, você tem que ir atrás e não pode ligar pra opinião dos outros. Porque se a gente, por exemplo, tivesse desistido no 9º ano, quando a gente escutou os primeiros comentários, a gente não teria vivido experiências incríveis que a gente viveu. E querendo ou não, hoje em dia a gente tem toda essa carga cultural enorme e muito legal. E a gente tem contato com pessoas que moram em todos os lugares do mundo, enquanto as pessoas que criticaram a gente continuaram aqui, sabe? E não é como sendo algo ruim, mas é algo que, se você não busca melhorar, se você não busca quebrar os seus próprios preconceitos, seus próprios estigmas, você não vai crescer, você não vai evoluir. Então você tem que ir atrás do que você quer e não ligar pra opinião dos outros, porque se for realmente aquilo que você quer e você se dedicar, porque não é fácil, é muito difícil. A gente passou nos meses antes, eram reuniões toda semana e até 10 horas da noite, no dia seguinte acordar e tem escola e a gente seguia a nossa vida normal. O mundo não parou por conta do projeto, Tinha né? as duas vidas ali, E né? a gente conseguiu manter tudo isso, foi muito difícil, mas que se a gente tivesse desistido, a gente não estaria onde a gente tá. Muito. Eu também queria falar que todo mundo tem que estar aberto para novas experiências, novas pessoas, porque por mais que as pessoas podem ser totalmente diferentes de você, é muito importante você conhecer todo mundo, conhecer todas as culturas, entrar em contato para você até crescer como pessoa, até crescer no seu interior. E também eu ia falar para vocês aprenderem inglês em casa, porque, caramba, ajuda muito. Assim, eu fui uma pessoa que sempre tive contato com inglês, porque eu gostava de jogar bastante jogos e eu gostava de falar com as pessoas em inglês. E isso é muito bom porque a gente consegue ter mais contato com mais pessoas, a gente consegue aprender mais coisas sobre tudo que a gente quer saber. Então, eu acho que é muito essencial essa parte também. Perfeito. Eu queria falar um ponto que a Alice retomou uma parte, mas das profissões, assim, realmente, eu acho que se você gosta de algo, não deixe de fazer e também pense no seu futuro, não pense só na parte financeira e tal. Acho que é um compilado, né? Tanto pensar na parte financeira, porque todo mundo quer ter um futuro maravilhoso pela frente, mas também pensar na parte do que você gosta. Não deixe de fazer algo que você gosta por conta do dinheiro, enfim, e fazer mal feito. Até então, a gente viu a resposta da Enamed, né? Na questão da medicina. Fazer medicina por dinheiro não adianta, gente. É o que eu penso. Tem que gostar. E pra mim, uma das frases mais importantes que eu tenho a dizer é: o não você já tem. Então vai atrás. Eu sempre falo isso. É verdade. Eu falo muito isso. Ela fala muito. Porque pra mim é o essencial. Quando você tá num projeto, você tem que saber, tipo, você não vai saber muito daquele projeto. Então procure pessoas que já são mais experientes naquele assunto e vai conversar com elas. O não você já tem. Então, se elas falarem sim, você vai acrescentar no seu projeto. Isso pra vida inteira. Você tá indeciso na carreira? Pergunta pra alguém da carreira que você quer seguir se pode ficar um dia acompanhando eles. O não já tem. Exatamente. O máximo que você pode receber é um sim. E vai ser um acréscimo E na eu sua tenho vida. certeza que ninguém vai negar isso, né? Ninguém vai falar não pra vocês. Nunca, Desse ninguém. jeito que vocês são, vocês vão receber imagina. muito sim. Vocês podem ter certeza. Ai, mas olha, Amei vocês. amamos. Fofas, A gente ama vocês queridas demais. A gente Gente, pode passar o nosso Instagram do isso que eu projeto. queria, Ah, isso que eu o Instagram queria. vai tudo nada. Vamos depois lá, na o tela. seu Instagram. Vai, o Instagram, uma por uma, vamos lá. Ó, o Instagram das Uterinas, que é o nosso projeto, meu e da Lívia, que é a carteirinha menstrual, é uterinas_CK. Tá, underline CK. Isso. Tá. E o nosso, que é a da Gominha, chama Calm Flow Gummy. Nossa, que chique. Teve que dar uma internacionalizada. Gummy, isso. Ah, vai virar internacional. Vocês vão vender no mundo inteiro. Muito vai. fofas, lindas, Sim. queridas. Muito obrigada. Muito obrigada. Amamos, a gente era para ter gravado uma época e não deu, mas foi ótimo, porque agora nós viemos justamente no Dia Perfeito. Internacional das Mulheres e Meninas Da ciência. da Ciência. Foi o Na- destino. na Na ciência. Vê se É o Tá pode. destino, Tá gente. vendo, Tinha que ser, gente? Já tinha que ser. não O ignore sim os vocês sinais. já têm, vocês podem Não Muda ignore. agora, Vamos tá? mudar. Agora, o sim com certeza a gente É, tem. tem que mudar isso aí. É isso aí. E Sempre vocês sim. que ficaram hoje com esse dia maravilhoso, com essas meninas queridas e cheias Lindas, de energia, energia. futuro
com certeza delas já está Vai garantido. ser brilhante. Vai ser brilhante. Teremos ótimos médicas. Pelo menos eu Graças já a vi Deus. agora que eu tenho salvação. Já tô meio garantida. Pediatra é só se for pra neto. Né? Ginecologia vai ter que mas cuidar pode ser das velhas geriatra, aqui. né? Não leva da... Não, leva- pediatra. Pediatra, Não, ela eu tô é falando, mas pediatra. alguma pode virar um geriatra. Oftalmologista vai ter que cuidar daqui. Plástica nós vamos ter que partir pra ela. Você que vai, se for uma médica, vai do quê? Eu não sei ainda. Ela não sabe Tô em ainda, dúvida. né? Nós vamos falar com ela, que ela vai pra geriatria, porque vai ter que cuidar das velhinhas. E vocês continuem seguindo a gente no JC Rio Claro, em todas as plataformas. Não deixem de saber tudo que acontece em Rio Claro, no Brasil, no mundo e nas galáxias. Nas galáxias, né? Segue aqui a Aline Magaceron, Mônica Buteri, Uterinas, _CK, Calm Flow Game, Gummy, né? E vocês, se precisarem conversar com as meninas, mandem lá Só mandar mensagem mensagem para lá. elas com que elas vão certeza. conversar com vocês, passar todas as informações. Parabéns, meninas. Obrigada. Obrigada. Né? Verdade. E semana que vem a gente tá aqui de novo com Mais um programa. super, tá bom? Tchau. Tchau, tchau.